No ar. Boa noite a todos, bem-vindos ao Serra Negra na Roda, uma iniciativa da Casa da Cultura e Cidadania da UniAbreu da Live. Hoje nós vamos falar sobre as eleições municipais em Serra Negra. Para falar sobre isso, nós convidamos o jornalista Ibrahim Gustavo Santos, que é repórter, apresentador, locutor da Rádio Serra Negra e que acompanha e conhece bem o cenário político da cidade. Convidamos também o professor de História, o Felipe Pereira, é graduado em mestrado em História pela Unesp e pós-graduado em História Política pela Harvard. É um professor da rede privada. Boa noite para vocês dois. Obrigada por aceitar o nosso convite. A gente pode começar a falar, né, que a campanha eleitoral ela já está na reta final. Falta aí praticamente 10 dias para as eleições. Então, eu queria perguntar para vocês, assim, se vocês veem essa campanha, como que vocês veem a campanha até agora, e se vocês acham que o eleitor já está conseguindo definir o voto deles. Boa noite, quer começar quem? Pelo Ibrahim? Pode ser. Boa noite, então, Salete, boa noite, Mota, boa noite também ao Felipe e a todos os nossos espectadores. Uma alegria a gente estar aqui falando sobre um tema tão importante, né, que são as eleições. É claro, esse ano uma forma totalmente diferente, as eleições acontecem em data diferente, de uma maneira diferente, e eu acho que o eleitor já decidiu sim. Eu acho que o eleitor já decidiu, especialmente no que diz respeito ao voto para as majoritárias, né? A gente está falando de prefeito e vice-prefeito. Eu acho que quando é cidade pequena, o nosso caso em Serra Negra, o eleitor decidiu já muito tempo antes. Alguns eleitores decidem muito tempo antes, né? Uma boa parcela. Outras decidem quando de fato a campanha começa, mas eu acho que uma grande porcentagem já decidiu sim quem votar. Eu acho que o que ainda sobra são os vereadores, né? Para formar a Câmara Municipal, eu acho que tem muita gente que ainda tem dúvida, sim. Bom, boa noite a todos também. É um prazer, eu agradeço muito, Carlos, a Salete, Ibrahim, pela participação. Parabéns também pelo projeto de vocês. E eu também estou nessa linha. Acho sim que o eleitor ele já se decidiu, uma grande parte desse eleitorado, tá? Ainda mais por uma característica, né, de cidades interioranas, aonde você tem, infelizmente ainda, aí falando um pouco da minha área, você tem ainda permanente os currais eleitorais, né? Aonde certos candidatos já sabem com quem pode contar, e o que falta agora são aqueles eleitores indecisos, né, que na minha concepção é a minoria, e a gente pode discutir quais são até as consequências disso, né, no futuro, mas eu acredito que a escolha já está feita para uma grande parte desse eleitorado, tá? Então essa é a minha concepção também. Tá? E você, Mota, fala um pouquinho do que você viu, da sua impressão. É mais ou menos o que tanto o Ibrahim quanto o Felipe falaram, assim, uma boa, acho eu, né, não tenho assim muito conhecimento das características de Serra Negra, mas vamos dizer assim no geral, assim, acho que boa parte do eleitorado já antes mesmo da campanha já tinha se decidido se é contra ou a favor dessa administração. Aí os que são contra vão, obviamente, esperaram os candidatos para saber em quem vão votar, a oposição, né? E já deve ter, grande parte já deve ter se decidido. E os que são a favor, e é um grande número aqui em Serra Negra, a gente sabe disso, não tem o que decidir, vão votar no candidato situacionista, é claro. Agora, a gente tem que considerar também, como o Felipe falou, que há um número de indecisos ainda, né, claro, e que esses 10 dias agora, essa semana final, são cruciais. Eu acho que isso é em qualquer eleição, em qualquer lugar, que é da natureza do ser humano, principalmente aqui no brasileiro, né, ele deixar tudo assim, para a última hora. Como a gente tem pouquíssima tradição política, vamos dizer assim, cultural, política, né, de educação política, isso é uma coisa inevitável, que muitos vão esperar
sabe? Nos últimos dias, assim, para se decidir. Isso no majoritário e, principalmente, no proporcional, dos candidatos a vereador. Esses, então, isso aí vai ser na boca da urna, praticamente 2 dias antes, assim, que uma grande parte do eleitorado vai chegar, vou votar no ciclano, e às vezes votando sem até saber por que está votando, né? Mas vai escolher assim. Aí, eu acho ainda que há um quadro já mais ou menos definido, mas que a gente pode esperar que aconteça alguma coisa ainda. Agora eu vou falar o que eu acho. Como falou o Felipe dos Currais, eu estou vendo assim meio como torcida, sabe? Parece que eles têm as torcidas organizadas. E o que eu acho assim que faltou, e acho que o Ibrahim vai poder falar até mais sobre isso, o Felipe, porque eles acompanham mais as eleições aqui mais tempo, né? É que faltou uma candidatura que realmente mexesse, né, com esse modelo, que apresentasse uma alternativa diferente, porque todos eles, se você olhar as propostas, elas são muito parecidas. Então, às vezes tem a torcida já organizada deles lá, e, né, que já sabe, assim, que conhece a pessoa, ou que tem aquela... estão ali porque tem alguma afinidade de amizade ou um parentesco, e não apareceu, não tem nenhuma candidatura que mexa com essa estrutura que tem aí, né? Que ofereça, de fato, alguma coisa diferente. Tudo muito parecido, que questione, de fato, assim, a essência desses governos que estão aí. Então, acho que aí, quer dizer, você não tem muita alternativa, vai ficar o que... Nem sei se eles agregaram muito, acho que não agregaram muito cada um a sua candidatura. Acho que é isso, não sei. Salete, você está tocando num ponto que eu gostaria que o pessoal agora explicitasse melhor, assim, explicasse melhor. Ou seja, esse ponto das candidaturas não se diferenciarem muito, ou seja, eu vou votar na oposição, mas em qual oposição eu vou votar? O cara pode pensar isso daí, sabe? Por que eu vou votar no A, no B ou no C? Projetos, planos de governo? Sabe, fica meio assim confuso, assim, porque não há uma distinção, a meu ver, assim, isso que eu gostaria que o Felipe e o Ibrahim comentassem. A meu ver, não há uma distinção muito clara, assim, desses projetos de diferença, né? Como você estava comentando aí. O que vocês acham aí? O que você acha aí, Ibrahim? Eu concordo. Eu acho que, de fato, a gente não tem uma diferença drástica no plano de governo, né? Alguns falam, não, a gente vai mudar mesmo, né? A gente vai mudar tudo. Mas mudar tudo o quê? Né? Por exemplo, todos falam que vão melhorar a saúde, a educação. A educação está boa, mas a gente vai melhorar ainda mais. Inclusive, quem já é do atual grupo político que está à frente da prefeitura fala, não, tá bom, mas a gente vai melhorar. Todos estão dizendo que vão lutar para trazer o UTI para a Serra Negra, muito por conta do que a gente viu na pandemia, ou do que a gente está vendo. Todo mundo fala, não, a gente vai lutar pelo turismo, mas ninguém explicita, né? Acho que foi a Salete que falou, ninguém deixa claro o que é lutar pelo turismo. E é isso que eu queria muito que o nosso eleitorado e quem está assistindo a gente perguntasse, questionasse, especialmente os candidatos a vereador. Porque assim, eu vou lutar muito pela cultura, eu vou lutar muito pela saúde, eu vou lutar muito pelas crianças. Tá, como? Né? O que é lutar por uma determinada bandeira ou uma determinada questão? O que é isso? O que é lutar? Então, eu acho que sim, de fato, eu não vi ninguém falando assim, olha, na educação a gente vai fazer uma revolução, implementar isso, isso e isso. Né? Nós vamos fazer para o turismo, a gente não vai fazer, imagina, né? É claro que a gente não vai ouvir isso, mas olha, o turismo é muito bacana, mas a gente vai mudar outras coisas, a gente vai fazer ter emprego não só no turismo, mas a gente vai fazer ter emprego em outras áreas, na inovação, na tecnologia. A gente não vê ninguém falando isso. O que me preocupa eu imagino que todos eles
tenham como, né, o que eles estão prometendo, né? Eles devem ter como. Mas eu gostaria muito de saber, de fato, assim, né, como, especialmente quem vem de fora dizendo que vai mudar. Então, eu vou mudar da seguinte forma, né? Porque eu não sei se é satisfatório para o Mota, para a Salete, para o Felipe, para quem está assistindo a gente, o uso excessivo do verbo lutar. Né? Eu vou lutar para conquistar. Eu acho que precisa explicitar um pouco mais. Vai lutar como? Perfeito. E aí, Felipe? O que eu percebo nos últimos anos da nossa política, e ficou muito claro nesse último debate, né, que foi realizado, é o seguinte: o que me preocupa são as permanências de alguns discursos muito preocupantes. Por exemplo, o que eu percebo nos candidatos é que não há, de fato, um projeto de governo que venha para propor uma Serra Negra inclusiva e uma Serra Negra que saia de fora de uma bolha que há anos está aí. O que acontece? O que eu percebi é que esses candidatos que são da oposição, eles querem pegar o que está aí e prometer uma melhora, prometer um avanço. Não há, de fato, transformação. Porque se nós pensarmos em política, a gente pode pensar em melhorar, em transformar ou numa ruptura geral. Né? Nos últimos anos, o que tem se percebido é que não há uma ruptura com o status quo, tá? Não há uma transformação, mas há um melhoramento. E é isso que me preocupa. Porque quando eu olho os debates, alguns temas são muito recorrentes e alguns status quo permanecem, como geração de emprego, choque de gestão, que foi muito colocado, tá? Transparência, né, que isso deveria ser algo obrigatório, mas virou um chato. Tá? Polos industriais para a Serra Negra, ou como queiram, parques industriais. Mas a questão é, se todos repetem o mesmo discurso, a gente começa a perceber, primeiro, uma repetição muito grave, porque não há uma novidade, e quando eu falo em novidade, não há uma alternativa de fato oposicionista para o eleitorado, porque eu posso citar oposição, mas pode ficar no parque simbólico. Claro, no campo simbólico. Para mim, na minha visão, falar em oposição em Serra Negra é ficar no campo simbólico. Porque a oposição de fato viria quando algumas repetições parassem. Né? E, então, eu acho que, até aproveitando, né, uma das perguntas que a gente pode se colocar é o seguinte: o que esperar daqui para frente? Do meu ponto de vista, com o que eu tenho acompanhado até agora, a gente vai acompanhar a continuidade de uma mesma política com uma roupa diferente. E eu acho que é isso que a gente está precisando passar em Serra Negra. A gente está precisando virar essa chave, que a gente não consegue. Né? Porque a gente não está conseguindo pensar fora dessa caixa. Né? E ficou muito claro para mim no ótimo debate que vocês realizaram com os candidatos. Repetições, chavões, coisas que todos repetiram, mas aí eu concordo com o Ibrahim também uma questão. Se há essa repetição, por haver essa repetição, não fica claro para o eleitorado a seguinte questão: como fazer? Porque não se pensa nisso. Não se pensa. Se propõe muitas coisas, não se mostra o como, porque o como já está aí. É isso que me preocupa. Não sei se eu estou me alongando muito, mas eu acho que Serra Negra precisa realmente de uma ruptura. Algo que a gente não está tendo há muito tempo. E aí, logicamente, há questões aí sérias que englobam isso. Né? Há explicação para isso, há muitos fatores que explicam essa continuidade de discursos. Né? Mas aí acho que
já é para um outro momento. Mas a gente precisava realmente uma ruptura, que eu não consigo enxergar. Só deixa eu falar uma coisa, só para um parênteses aqui, o Felipe sabe muito mais do que eu, mas o sofismo, quando era utilizado, era isso, né? Fazer grandes discursos, belos discursos que têm um caráter de aprofundar as coisas, que parece, né, que aprofunda o tema, mas não entrega nada de fato, né? Concreto não entrega. Claro, é verdade. Eu acho assim, acho que o Felipe foi perfeito ali nessa colocação, e eu acho que porque todos os candidatos, eles que estão aí, eles têm muita dificuldade, ou eles não, o olhar deles de como o modelo de governo é o mesmo. Então, assim, para você pensar um programa de governo diferente, você tinha que pensar em duas questões das quais eles não falam e que não é municipal, que é a questão da desigualdade social e da concentração de renda. Então, aqui os modelos de governo, eles são voltados para a classe média, porque você não consegue olhar num âmbito nacional e pensar o seguinte: eu não tenho só classe média aqui, eu tenho uma sociedade extremamente desigual, e Serra Negra tem também, embora em menor quantidade, porque a gente tem, por ser uma cidade turística, quem chega aqui de fora no final de semana acha que aqui tudo é lindo, é uma cidade contos de fadas, porque você tem né, o centro da cidade todo animado pelos turistas, e agora, eu não sei se vocês perceberam, mas eu percebi, assim, notei isso, que, inclusive, com a crise econômica, os turistas estão mais bonitos ainda, porque são pessoas de classe um pouco mais alta. Então, entendeu? Então, assim, e eles não conseguem pensar um modelo, eles não vão conseguir pensar se eles não tocarem nessas duas questões. E em nenhum discurso da campanha, alguém falou sobre distribuição de renda e concentração de renda. Mesmo sendo uma eleição municipal, são temas que hoje não tem como fugir disso. Nós estamos no meio de uma crise, uma pandemia que vai aumentar a crise econômica, vai aumentar a desigualdade, vai reduzir os recursos para a área de saúde e educação. Então, como é que você vai... né, se você não pensar e não olhar para isso, você vai ter um programa de governo, como disse o Felipe, de continuidade. Porque você não vai conseguir pensar em outra coisa diferente, você só vai continuar governando para as mesmas pessoas, para a mesma classe social, e não vai ter proposta popular, né, que atinja outras classes que não a classe média. Eu quero só colocar uma coisa, assim, lógico, a gente participou lá do debate, tudo, viu que realmente alguns temas foram, assim, colocados por todos os candidatos. Mas isso que eu quero colocar agora. A visão desses candidatos, é essencialmente eleitoral. Quando eles colocaram aqueles temas em evidência, eles devem ter antecipadamente já pesquisado e visto que esses são os temas que a população demanda, que ela quer, que ela mais necessita, que é a saúde, a questão do hospital, enfim, a questão do emprego. Então, quando eu acho que eles colocam isso daí como as coisas prioritárias, ele mesmo, evidentemente, mesmo sabendo que não dizendo como vão resolver essas questões, eles estão agindo de uma maneira absolutamente eleitoral, a meu ver. Sem nenhum compromisso com algum tipo de planejamento ou com a inclusão do que é realmente a demanda da cidade, que a gente sabe que se você tiver um outro tipo de política pública, essas questões vão ser resolvidas. Mas eles focam exatamente naquelas coisas pontuais, assim, porque evidentemente foram abastecidos. Olha, o pessoal quer mais médico, quer pediatra, quer isso, quer aquilo, a UTI, esses temas. Essa questão, é isso que eu queria que vocês colocassem, falassem um pouquinho sobre isso. O eleitoral se sobrepondo à necessidade da política pública. O que vocês acham? Por gentileza, Felipe. Quer falar, Ibrahim? Tá, então eu começo. Tá, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vi não só de um candidato,
pela primeira vez, assim, abordaram um tema muito importante a nível municipal. É difícil a gente ver em qualquer município, a não ser municípios pequenos, né? É muito difícil a gente ver falar sobre geração de emprego e renda. Pela primeira vez eu vi num município pequeno falarem sobre isso. Uhum. De novo falaram no turismo, né? Eu compreendo, eu entendo, mas a gente tem um agro em Serra Negra muito forte. A gente tem construção civil, a gente tem outros setores além do turismo. O turismo, sim, precisa, claro, ser cada dia mais fortalecido, mas existem outros lugares que a gente pode colocar as pessoas para trabalhar. Nada melhor do que pagar um bom salário, né? Eu acho que precisa isso. A gente tem um nivelamento de salário no município todo. A pessoa trabalha em hotel, trabalha em supermercado, trabalha em loja, em toda a rede, em toda a cadeia do turismo, ela ganha praticamente o mesmo salário. Ela passa a vida toda ganhando o mesmo salário. Se ela mudar de emprego, ela continua ganhando o mesmo salário. Uhum. E isso faz com que ela não ascenda nem social, nem economicamente, né? Ou ao contrário, econômica e socialmente. Mas a gente precisa ter opções. A gente precisa, e pela primeira vez falaram sobre geração de emprego. Não disseram exatamente como, alguns disseram no turismo, mas a gente precisa ter uma geração de empregos nesse pós-pandemia, que ainda não passou, mas nessa retomada, que a gente não sabe quanto tempo vai demorar, mas nunca os municípios e os estados vão precisar gerar emprego. Muito mais do que a União dessa vez. A gente nunca viu algo assim. Os municípios e os estados vão precisar tomar a frente, tomar as rédeas e gerar empregos. Certo. Felipe, diga lá. Eu acho muito interessante, né? Concordo plenamente com vocês. Eu gostaria de acrescentar uma questão que é um seguinte. É muito interessante você perceber o quanto na história política a gente passa por alguns momentos, tá, de criação de algumas realidades que se tornam majoritárias. Quero dizer bem isso. Observando as candidaturas em Serra Negra, observa-se que, como um álibi, tá, por uma falta de políticas públicas sérias, os candidatos, eles criam e eles trazem para si discursos já prontos. Quais são? Geração de emprego, ultrapassar essa pandemia, saúde, educação e tantos outros. Se você me perguntar se isso é importante, claro que essas questões são importantes. É óbvio. Mas o que eu quero mostrar é que o que falta, né, é você trazer essas questões tão importantes para a sociedade, mas desvincular de um projeto mercadológico, que é isso que se faz em Serra Negra. O que se faz em Serra Negra é tratar políticas públicas, projetos que deveriam ser da área social e transformá-los numa área econômica. E a pergunta é, mas para que área econômica? Para uma área bem definida. Para a área do mercado, para o centro de Serra Negra e para uma classe média e alta já estabelecida. Por isso, é muito mais fácil criar realidades, criar discursos já prontos, do que pensar Serra Negra de um ponto de vista político-social. Quero dizer com isso, não sei se eu estou sendo claro, quero dizer com isso ao criar álibis, discursos já prontos, como se a mesma realidade de São Paulo, de Campinas, de Porto Alegre, de BH, fosse a de Serra Negra. Então, eu olho discursos no Brasil inteiro e trago para a Serra Negra, né? Isso já é um grande erro. Ao criar esse álibi, fica muito mais cômodo e muito mais fácil. E aí, questões que deveriam ser de porta de entrada são deixadas de lado. Quando você fala, né, quando os candidatos falam gerar emprego, você se pergunta, o que é gerar emprego numa cidade como Serra Negra, né, com ainda pouca infraestrutura, né, de mercado,
sim, com uma desigualdade gritante, né? O que é dar saúde? Para quem você está dando saúde? Né? O que é dar educação? Como você está criando essa educação? Então, eu acho que essas grandes questões que foram colocadas pelos candidatos, repito, são questões do ponto de vista macro político que foi trazido para o micro. E aí é um grande erro. Aí é um grande erro. A gente não pensa a Serra Negra, né, com a sua própria identidade, com as suas próprias dificuldades, né? E ao não pensar isso, eu não consigo criar outra realidade a não ser atender a uma classe específica, a uma região da cidade específica, tá? E a tratar assuntos de educação, saúde, emprego para uma certa classe social. Isso me preocupa muito. Me preocupa muito. Não sei se ficou claro aí. Eu concordo totalmente com o que o Felipe falou, e no sentido assim, até, e emendando com o que o Ibrahim falou, por que eles pensam só no turismo? Porque o turismo, ele casa com esse discurso eleitoreiro, exatamente porque as pessoas elas já estão estruturadas, as pessoas com quem eles estão falando, elas já estão estruturadas no turismo. Então, assim, se você for discutir e dizer, e trazer uma nova proposta de desenvolvimento econômico e social, eles vão pensar assim, eu tenho que começar do novo, vou ter que fazer outra, né, pensar de outra forma, eu já tenho o meu negócio pronto, já tenho o meu negócio aqui caminhando. Então, assim, né, não é interessante, não é interessante para uma parte do eleitor ali que já está consolidado. Esse eleitor ele já está consolidado de alguma forma, porque ele já está sendo contemplado. Ele já está, né? Por que eu vou mexer com esse eleitor que já é certo, né? Então, acho que é isso. E aí, juntando com o que acho que a Bárbara comentou ali, que aí eles ficam se atacando, nas últimas semanas fizeram, né, partiram para essa coisa do ataque, de desqualificar o outro, porque acabou o discurso, não tem mais não tem como se diferenciar se não for pela desqualificação, porque não tem uma proposta diferente do outro. Acho que é isso. Eu vou, assim... Diga lá. Posso só acrescentar mais uma coisa? Claro, vai lá, Felipe. Aí, só para que a Salete está falando o que vocês estão falando, até mesmo para que o comentário que a Bárbara colocou aí, o que eu percebo há muito tempo já é que há uma romantização sobre Serra Negra. Tá? Parece difícil de entender, mas não é. Vou demonstrar aqui. Ao tratar, né, esses assuntos políticos sociais como mercadológicos, há anos eu não encontro em discursos de propostas o dedo na ferida. Quero dizer com isso. Eu olho para a Serra Negra nesses discursos, me parece que eu estou numa cidade que não tem violência contra a mulher, que não tem pobreza, tá? Igualdade de renda, que não tem exclusão social. Então, eu olho para essa cidade, me parece que os projetos que são colocados a ela são projetos sempre para colocá-la à frente, sempre para um futuro. Se escutou muito nos debates, né, que vocês realizaram no debate, melhor dizendo, a questão de curto e longo prazo. Vamos pensar a curto, médio e longo prazo. Mas aí não houve uma volta para tratar dos problemas de Serra Negra. Me parece que não tem. Há uma romantização muito grave, né, de achar que o único problema da cidade é sempre melhorar o turismo, sempre melhorar o comércio. Por quê? Concordo plenamente com a Salete. Porque aqueles que já estão inseridos se sentem contemplados. E é para esses que se faz política. Então, acho que a gente precisa começar um pouco também a discutir isso, né? E a cobrar isso também. Cobrar essa romantização que se cria, que é uma grande mentira. Né? Ninguém coloca o dedo na ferida.
né? E garanto, claro, né, se você for para os bairros mais pobres, mais excluídos, você vai achar dezenas de problemas, né? A gente está passando por um período de grandes contestações, né? E Serra Negra está fora disso. Eu não escutei nenhum debate político falar acerca da inclusão da mulher no mercado de trabalho. Como está isso em Serra Negra? Tá? Eu não escutei falar da exclusão da mão de obra negra. Ande pelo centro de Serra Negra. Quem é a mão de obra? É branca. Então, parece ser assuntos que fogem desse ambiente, mas não é. Isso é fruto de uma política mercadológica, infelizmente. Só para adicionar aí. Você quer falar, alguma coisa? Eu ia, assim, na minha cabeça, assim, resumir essa coisa da política aqui, assim, é uma coisa que de um observador não muito distante da cidade, né? Estou aqui há pouco tempo, né? Alguns anos só. Mas o que você observa, praticamente é isso daqui. Você tem um grupo que está no executivo, dominando o poder político da cidade, né? Econômico também. E você tem um grupo que é contra esse outro grupo. Um e o outro contra, certo? Só que esse que é contra, ele não apresenta nada de diferente do que está lá. Ele simplesmente quer ocupar o lugar daquele outro. No fundo, é isso daí. A meu ver, para mim, se resume a isso, a política local. 3 candidatos de oposição que querem ocupar o lugar da prefeitura, do prefeito, mas com a mesma política do prefeito. Ele simplesmente quer ocupar aquele lugar. Você entende? E por isso que eles nem discutem essas questões. Claro. Por que vou falar de inclusão de mulher no trabalho? Claro. Negro, E outra coisa, até que a gente estava até conversando antes com a Salete, assim, na minha cabeça também, e o que foi o Felipe colocou também, isso daí, assim, Serra Negra me parece quase uma sociedade de castas, sabe? Sem nenhuma mobilidade social, assim, sem nenhuma... O cara trabalha no comércio, ele vai ficar lá no comércio a vida toda e... Sabe? E para eles parece que isso é a coisa mais normal do mundo, assim, sabe? Tá destinado, você nasce para ser o comerciário, o outro nasceu para ser o filho, para ser o empresário e fica nisso daí, não tem mudança. Esse mobilismo, assim, é uma coisa que incomoda muito, assim, para mim incomoda muito, assim, como cidadão, né, pô? Acho uma tristeza isso daí, né? A gente não tem uma candidatura que toque nesses pontos, porque mesmo que seja para contestar, e que a outra, né, a outra candidatura que tem esse outro modelo e que defende que Serra Negra tem que continuar sendo isso, tudo bem, pode até ser legítimo, porque, sei lá, as pessoas decidam que Serra Negra tem que ser isso mesmo, mas que você tivesse uma outra candidatura que colocasse essa questão. Quer dizer, é isso que vocês querem mesmo? Me parece... e me parece que a coisa é até mais séria, vai mais além, porque essa cultura, acho que está tão, assim, enfronhada na cidade, que as pessoas, mesmo as pessoas que são lá pobres, oprimidas, desgraçadas, elas acham isso normal também, não sei, parece que, sabe, é o destino, é uma coisa, assim, estranha, sabe, esse tipo de coisa, essa placidez, assim, vamos dizer assim, né? Essa paz, assim, aparente, né? E isso até, Mota, é o que a gente ouve muito aí na rua, que, assim, tem funcionário que vota no que o patrão está dizendo que é. Pois é. Estranho, né? Esse aqui é o segue e defende, né? Não, esse aqui é o melhor, ele falou que é o melhor é porque é o melhor para mim, né? Então, pois é. É uma coisa muito, para mim, muito estranha. Eu não sei o que vocês pensam disso daí, pô. Eu concordo, mas eu queria até jogar além. Eu não acho que esse é um problema de Serra Negra. Eu entendo porque a gente mora no município, né? A gente não mora no
país, a gente mora na cidade, a gente mora no município. E a gente consegue ver o que está do nosso lado, nosso vizinho, que trabalha há 40 anos numa loja vendendo camiseta. E para ele está tudo bem, e ele não consegue visualizar uma mudança. Eu quero aqui ser muito claro com todo mundo e deixar aqui todo o meu sentimento de pesar, né, enfim, tudo que aconteceu, tudo que a gente viu esse ano, 160 mil brasileiros perderam a vida. Por outro lado, foi um ano de parar e foi um ano extremamente importante, pelo menos para mim, pessoalmente, profissionalmente, foi um ano espetacular nesse lado. Então eu tenho essa questão de, né, me condoer com as pessoas que se foram, com as famílias extremamente enlutadas, milhares e milhares de pessoas, mas a questão a gente precisa ter no Brasil uma outra forma de pensar. Eu não vou entrar numa questão de política nacional, porque não é o tema, mas eu não acho que esse é só um problema de Serra Negra. A gente vê esse problema acontecendo aqui porque a gente está aqui, mas, de fato, a gente precisa ter uma transformação de ideia, de mentalidade, a gente precisa mudar, e isso é uma questão do Brasil. A gente não pode acreditar que um país que está nos últimos lugares do PISA, na educação, vai fazer com que uma pessoa que trabalha há 10, 20, 30 anos numa loja tenha um dia, um insight que ela acorde e fale, nossa, eu vou mudar de vida. Não a gente precisa trabalhar lá embaixo, lá nas crianças, nos primeiros anos de vida escolar delas. Então eu acho que é um trabalho, sim, de educação, é um trabalho, sim, que também é de competência do município, mas é uma dor que, infelizmente, não é só de Serra Negra. A gente vê isso no Brasil inteiro. Não é porque a pessoa, o funcionário de uma loja de shopping trabalha lá também há 200 anos e vai morrer ali. Então, mas a questão é que aqui em Serra Negra, a gente não tem essa discussão na campanha eleitoral. Porque você pode ser um problema do Brasil, mas você vai ter em outras, sei lá, nas capitais ou outras cidades, talvez, uma discussão disso na campanha eleitoral. E eu acho que essa campanha eleitoral desse ano, ela justamente é para colocar essa questão em jogo. Porque esse governo que a gente elegeu, a gente tem uma questão municipal, mas os efeitos que a gente tem na cidade é um efeito nacional. Então, o município também tem que discutir essas questões, que, inclusive você falou dos 160 mil que morreram e tudo mais, quer dizer, esse modelo de governo que a gente tem é o melhor para o país. Tem cidades que conseguem fazer essa discussão, porque você vai ter uma pluralidade das candidaturas, que a gente não tem aqui, porque elas têm a mesma essência. Então, você não consegue colocar isso em discussão. Acho que esse é o grande problema. Não que Serra Negra as pessoas são menos qualificadas intelectualmente e não conseguem perceber que elas são as que estão, né, que a situação delas é difícil e tal. Não é isso, é que a gente não tem a discussão. Acho que a diferença é essa, não ter essa discussão. Eleição, campanha eleitoral, ela é para isso. Ela é para que as discussões elas apareçam, né, que elas vão surgir, que elas venham à tona. E a gente não tem essa discussão, a gente só tem o seguinte: olha, está mais ou menos, mas vai ficar melhor, mas não tem essa discussão mais profunda. Eu acho que é essa ausência que não sei, que falta em Serra Negra. Não sei se estou certa, mas... Não, o que o Ibrahim falou, ele tem, claro. Não, o que o Ibrahim falou, claro, é uma coisa evidente, né? Não é só daqui, essa é uma questão nacional mesmo, né? Mas a gente sente isso daqui porque a gente está vivendo aqui, muito bem. Essa aqui é a realidade. Agora, como a Salete também disse aí, eu acho que a campanha eleitoral, ela deveria estimular o debate, né? E não inibir o debate como essa que nós estamos vendo, né? Vamos voltar ao tema da campanha eleitoral daqui, assim, que eu acho importante isso daí. Eu acho que quando você vê assim, o slogan de um lado, de um candidato, a família não sei o quê, a família não sei o quê, o que quer dizer isso daí, sabe? A família não sei o quê. O outro lá, mudar o quê? Mas vai mudar onde, sabe?
Essas coisas ficam assim, absolutamente, não quer dizer nada. São coisas assim no ar, são chavões, sabe? E daí? Sabe? Eu acho que a campanha, exatamente isso que a Salete falou, eu acho que a campanha deveria estimular esse debate, sabe? Pelo menos, se fizesse isso, eu acho que alguma coisa poderia começar a se mover aqui. Começar a se mover alguma coisa. Mas, não sei. Aliás, isso. não sei, indo para os vereadores poderiam fazer isso. Também. Né? Os vereadores não são mais independentes, eles poderiam fazer isso, eles poderiam colocar essas questões aí. Mas também, se a gente olhar as campanhas dos vereadores, eu tenho aqui comigo que a gente vai continuar tendo uma Câmara com homens, não sei se vai eleger mulher, eu espero que eleja, entendeu? Mas a maioria vai ser homem, não vejo a possibilidade de um homem negro, uma mulher negra, assim, né? Não sei se isso vai acontecer, porque as mulheres que a gente tem visto ali, né, com exceção ali do pessoal, porque elas têm, naturalmente, faz parte do partido, né, isso. Mas a gente não vê quantas mulheres hoje das campanhas que estão fazendo campanha, que foram para as redes falar do estupro, né? Quantas têm discutido o feminicídio? Quantas têm falado das questões de fato femininas aqui, né? Eu vejo assim, normalmente é aquela coisa assim, de que a mulher precisa ter uma creche para deixar os filhos, coisas... É superficial, assim, elas não entram... Mas aí, Salete, eu acho que, volta naquilo que eu falei, né? Eu acho que, na verdade, falta... Será que os candidatos, especialmente a vereadores, eu estou falando aqui, será que eles vão saber propor isso? Uma vez eu perguntei, 12 anos atrás, eu perguntei a um candidato à vereança, eu falei assim, mas o que faz um vereador? Ele falou, olha, o trabalho de um vereador é muito importante. Ele fiscaliza o executivo e ele legisla. Eu falei, tá, e o que é legislar? Ele não soube responder. Então, assim, se a gente tem que fazer lei e o candidato não sabe, foi isso que eu quis dizer, né? É um problema nacional, infelizmente, antes fosse só de Serra Negra, nossa, o candidato a vereador de Serra Negra não sabe propor ideias inovadoras e transformadoras para mudar a vida das pessoas de Serra Negra. Mas em Amparo, em Monte Alegre, em Itapira, no Nordeste, é diferente, graças a Deus. Não é. E, infelizmente, Serra Negra poderia ser esse ponto fora da curva, né, de que as pessoas discutem aqui, não, realmente, vamos falar de turismo, legal, beleza, vamos fazer um turismo. Só que o que de diferente? Para a gente não gerar só emprego em loja, lanchonete, restaurante e hotel. Onde mais a gente pode gerar emprego? Onde que a gente pode profissionalizar o turismo e o emprego aqui de Serra Negra? Então, mas, olha, eu não sei, assim, eu acompanhei ali, o Sebrae mesmo, eu cheguei a falar com técnicos do Sebrae. O Sebrae mesmo não quer falar em diversificar as atividades econômicas aqui. Eu já perguntei isso, e aqui eles falam assim, a indústria não tem possibilidade. Eu tenho certeza que, se você pensar, você vai abrir 1000 possibilidades. Imagina, com certeza tem. Com certeza o agronegócio, você juntar uma indústria que perpasse o agronegócio, você pega a cadeia produtiva ali da agricultura, você começa assim, olha, máquina para café, não sei o que, você vai pensando. Então, acho que... Só que, por que isso não é feito? Né? Eu acho que porque é aquilo que a gente falou, porque pensando num projeto eleitoral, eu vou ter que mexer nessa estrutura e que você já tem pronta aqui, que quem já tem seu hotel, quem já tem sua loja, vai mudar o seu negócio agora? Os negócios são feitos para os filhos que passam, que são herdados. Então, assim, eu vou mexer nisso tudo agora. Eu não estou dizendo assim, eu acho que dá um trabalho, entendeu? Eu não sei se para os políticos interessa mexer nessa estrutura. Né? Não sei, tenho essa... Na minha opinião, claramente não interessa. Na minha opinião, eu acho que não interessa nada mexer, né? Por isso que todos eles falam em mudar, mas não dizem o que mudar, né? Mudar para continuar tudo igual, né? Vamos lá, o nosso tomado de Lampedusa, né? Mesma coisa, é isso daí. Eles não querem mexer em nada, eles querem aquelas coisas. Eu acho que já seria... Né?
já seria suficiente se prometesse maior participação popular, né? Para a gente saber o que as pessoas querem. Hoje, as empresas todas se voltam para o Customer Experience, né? É a experiência do consumidor, ou seja, a experiência do munícipe. O que é que ele precisa, não é o que eu acho que ele precisa, é o que de fato ele precisa, mas para isso eu preciso ouvi-lo. Sim. Felipe, você está muito calado aí, diga lá, Felipe. Bacana demais aqui, tô acompanhando. Agora eu queria só colocar uma provocação aqui para a gente pensar junto, tá? Eu gostei muito de quando a gente tratou, tá? Da forma, até acho que foi o Mota que falou, da forma estática que a nossa cidade parece viver. A pergunta que eu coloco e que eu sempre observei em Serra Negra é a seguinte: não me entendam, claro, todos querem melhorar de vida, por aí vai, ok. A pergunta que eu me faço é: o cidadão serrano, e não estou generalizando, tá? Porque qualquer generalização é burra, mas a cidade, a sociedade serrana, ela quer a mudança? É isso que eu coloco. E eu vou para um campo lógico, sociológico, que é o meu, histórico. E quero brincar com um termo aqui, que ele já virou carne de vaca, né, de tão falado que é, mas que ele é muito sério, tá? Eu queria abranger esse tema, que é o famoso coronelismo, tá? E por que eu quero dizer isso? Porque quando você se pergunta por que as pessoas são tão estáticas, por que as pessoas não querem ouvir o novo, não querem ouvir propostas novas? Serra Negra é uma cidade gerida politicamente no seio de um coronelismo que coloca as pessoas nos seus devidos lugares. E elas não conseguem ter algo fundamental que acontece, Salete, em grandes centros, que é consciência de classe. Entender qual é o papel do cidadão. Acontece quando eu falo em mudança, tá? Eu preciso pensar que a mudança vem, tá, do próprio estímulo que a sociedade deseja que mude, né? Por que os candidatos são tão confortáveis na sua situação? Porque esta sociedade foi gerida uma questão de medo. Eu não vou disputar porque eu tenho medo. Medo de perder o meu emprego, medo de perder a minha boquinha, medo de perder a minha situação confortável, porque eu sei que passa anos, essa mesma estrutura continua. Então, eu acho que, primeiramente, a sociedade serrana, de uma forma geral, ela deseja mudança? Aí vem algo que tanto o Mota quanto a Salete estão perguntando a nós, estão se questionando. Mas por que não há esse debate? Por que não há busca pelo novo? Porque a própria sociedade não deseja. Porque a própria sociedade, ela reclama. Ela reclama. Ela até pode demonstrar aonde está ruim, ela pode ir nas redes sociais, ela pode reclamar, ela pode falar, ela pode expor as suas opiniões. Mas na hora de uma mudança radical, o conservadorismo ensinado a nós prevalece. Tá? Então, a questão do medo, ela é muito séria. Ela é histórica. É uma cidade acostumada com o medo, acostumado com uma forma política, uma maneira política, tá? Uma maneira de se fazer política, melhor dizendo. Tá? E o que acontece até que ponto, né? Até que ponto nós queremos a mudança? Bom, basta perceber a falta de consciência que nós temos numa proposta coletiva de campanha, né? Onde mulheres, pela primeira vez na história da cidade, se propõem a
questionar modelos aqui instaurados e não há voz nenhuma. Quando eu digo que não há voz nenhuma, não quero dizer que elas não estão conseguindo o seu espaço. Quero dizer que a sociedade ainda não quer escutar. Então, eu acho que vai um pouquinho por aí. É uma questão ainda muito séria de pensar. O cidadão serrano, ele está preparado para essa mudança? Não intelectualmente, claro que não. Claro que não. Mas, socialmente, ele está preparado para essa mudança? E aí, Salete, vem uma questão dos vereadores. Tá? Quando você não tem consciência do que você quer mudar, quando você tem medo, quando você não é diferente, os vereadores são aquilo que você mais tem simpatia. Sei lá, aquilo que você mais fica mais confortável. Então, acho que vai um pouquinho por aí que eu enxergo a sociedade serrana, assim, de uma forma politicamente falando, tá? Politicamente falando. Tem uma questão dos vereadores, Felipe, que eu acho muito interessante. A gente vê, são mais de 100 candidatos a vereador, e eu frequentei durante anos a Câmara Municipal de Serra Negra, mas, assim, anos mesmo, desde os 14 anos de idade. Eu era um dos que ficava até as 4 da manhã, enfim, quando as sessões acaloradas se estendiam. Geralmente tinha, além dos vereadores, eu e mais 2 ou 3 pessoas, jornalistas. E hoje a gente tem mais de 100 candidatos. Aí eu fico pensando, será que eu nunca os vi em nenhuma sessão? E, de repente, eles querem fazer uma lei que eu tenho que obedecer, sendo que eles nunca nem pisaram na casa de leis. E aí eu fico me perguntando, será que a gente não precisa um pouco mais entender? Então, por que você vota nele? É porque ele é meu amigo, porque... mesmo os que já são, eu queria até dar uma dica para quem está assistindo a gente. Gente, quando uma pessoa fala assim, olha, eu tenho 150, 200, 500 projetos de lei, vamos lá, a gente precisa analisar o que é projeto de lei. Por exemplo, projeto autorizativo que eu vi em páginas de candidatos, eu criei a lei tal que autoriza o Poder Executivo. Gente, se você quiser autorizar o Poder Executivo a colocar uma estação espacial para marciano descer no Alto da Serra, pode. Projeto autorizativo só autoriza o governo. Aí, pedido de lombada, pedido disso, daquilo, eles incluem como trabalho. É impressionante. Agora, lei mesmo é difícil a gente ver. É pouquíssima, é verdade. Pouquíssima. Bom, é uma próxima discussão nossa, pode ser essa. E o que a gente pode esperar do próximo prefeito, seja ele qual for, aí, não sei, e da Câmara? Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar? O que vocês acham? Há um antigo vereador, ex-presidente da Câmara aqui de Serra Negra, e ele falava assim, olha, toda eleição a gente acha que vai mudar e fica 70%. De fato, era real, mas era uma questão que as eleições tinham coligações, né? Agora a gente só tem coligação para prefeito, eu acho que vai mudar. Agora eu acho que vai mudar. Eu acho que vai ficar ali uns 40%, 50%, mas eu acho que dessa vez muda um pouco mais. E isso vai ser bom ou vai ser ruim, Ibrahim? Eu acho que depende da perspectiva que a gente estiver olhando. Minha torcida, como cidadão que paga imposto, que trabalha, que tem opinião, que paga as contas, que estuda, que procura ajudar no que pode, eu vou torcer para melhorar, sem sombra de dúvidas. Dá para melhorar. Isso. Felipe, vamos lá. Eu acho assim, ouvindo, né, o Ibrahim falando, eu também, até mesmo pelas coligações e tudo mais, mas aí cai numa questão, tá? Uma questão que eu acho que complementa tudo isso que a gente discutiu. Quando você não tem, né, quando você tem um mais do mesmo, o que eu fico impressionado também nas épocas de eleição é o seguinte: você tem candidatos a vereadores que eles não estão alinhados com o próprio plano de governo do seu candidato. E isso é tão sério
Porque candidatos fazem campanha para si. Somente. Aí você fala, mas o jogo político é assim. Um jogo político é assim, um jogo político imaturo. Não sólido. Porque se você pensar na questão do vereador, é necessário que esse vereador acompanhe o projeto de governo da sua coligação e que também proponha mudanças que fazem jus à própria campanha de governo da sua coligação. Qual é a consequência disso? A consequência disso, nos últimos anos, ficou, o Ibrahim pode comentar muito melhor do que eu, porque vivenciou isso muito melhor, é uma Câmara travada. Uma Câmara travada. Uma Câmara onde eu tenho situação, oposição, projetos dos mais diversos, aonde um quer atropelar o outro, não há um diálogo, não há uma sintonia. Então, pode mudar? Pode. A questão que eu coloco é, como vai mudar? Como será essa mudança? Para que lado mas aí, será essa Felipe, mudança? Pode falar, por favor. não, eu concordo, mas eu nem acho que seja por maldade, eu acho que é por falta de habilidade e aptidão mesmo. Uhum. Entendi. Exatamente, eu concordo plenamente, verdade. Também acho. Uma falta tamanha, né, de aptidão mesmo, eu concordo plenamente. E aí a gente tem um problema grave, né? Um problema que a gente pode mudar as pessoas ali, mas como será feito o trabalho ali, né? A gente não sabe. Então, na minha visão, sem querer ser um pessimista, por favor, não é isso, mas eu acho que com esses problemas estruturais que a gente colocou, né, sendo quem seja o prefeito, eu acho que ainda teremos uma Câmara muito pouco hábil para realizar discussões sérias e que possa agregar algo, tá, para a cidade. Então, eu ainda acho que vai ficar ainda uma Câmara muito, muito parecida com o modo de se fazer política como está hoje, infelizmente. É uma visão minha, posso, claro. Quero estar errado, quero muito estar errado, mas é uma visão minha, uma visão que eu tenho. E você, Salete, eu sei que está acompanhando a Câmara aí faz um bom tempo aí. Olha, eu não acredito muito que vai mudar, porque assim, eu acho que até, pelo que eu ouvi de alguns candidatos que saíram às ruas aí, o modo ainda de conquistar o voto é o toma lá da cá. Porque eu ouvi candidatos dizendo o seguinte, o eleitor me pergunta assim, o que você vai me dar para eu votar em você? Então, eu acho que tem gente que pede comida, cesta básica, pede dinheiro. Olha, na minha casa eu tenho 5 pessoas, quanto você vai dar para cada um? Então, eu acho que se você não mudou ainda essa relação, você dificilmente também vai mudar o jeito de fazer a política na Câmara. Né? Vai continuar, os vereadores ainda vão continuar se preocupando mais em manter aquele eleitorado, né, manter essa relação com o seu eleitor, do que, de fato, olhar pela cidade e para um projeto maior. Eu acho que eles, assim, olhar a cidade, eles vão continuar olhando para os seus currais, entendeu? Eu acho que se não muda essa forma, se a gente... eu sei que é um trabalho difícil, de longo prazo, porque as pessoas ainda estão com essa mentalidade. Então, se você ainda tem essa mentalidade lá na eleição, eu acho difícil você mudar depois, quando na Câmara, no dia a dia lá depois. Eu acho meio difícil. Então, assim, como é que vão ser as escolhas? Né? Vai ser escolha no toma lá da cá? É isso que a gente vai olhar quando você tiver a Câmara eleita. Como que for, né? Qual é a qualidade? Você olhar ali quem foram os eleitos. Aí a gente, quando tiver, né, a Câmara já formada ali, aí vai ser possível dizer até se o trabalho vai ser diferente ou não. Acho que, por enquanto, fica difícil. Não acho que vai mudar muito, porque, pelo que a gente acompanha aí umas informações de bastidores, não vou citar nome, porque não vou fazer propaganda para ninguém, mas os candidatos que estão ali melhores posicionados, com mais chances, são os que fazem esse tipo
de campanha, né? E que durante o seu eleitorado ali, eles ficam, arrumam atestado, encaixam o pacientes, tem essa relação com o eleitor como principal método de trabalho do que, na verdade, pensar projetos. Estão mais preocupados na moção lá para os parentes, para os amigos, sabe? Então, assim... E aí, eu acho que tem a gente sempre fala que compra de voto é só isso, né? O cara deu uma dentadura, uma cesta básica, passou outro na frente do paciente e tal. Será que a gente está preparado como sociedade para votar em alguém que tem que ser um voto altruísta? Eu sou um comerciante, mas aquele vereador, ele pretende fazer uma coisa que não me ajuda, mas ajuda a cidade. Será que a gente estaria preparado para fazer isso? Eu duvido muito. Assim, eu não preciso de dentadura, eu não preciso de cesta básica, eu não preciso... Mas eu tenho o meu comércio aqui e eu gostaria muito de votar nesse que vai me ajudar. A gente já pensou nisso alguma vez? Porque, assim, às vezes, o melhor candidato é justamente aquele que não vai ajudar em nada, nem na sua área de atuação. E aí eu acho que a gente às vezes confunde, né? Que compra de voto é só quando dá dinheiro, quando dá alguma coisa. Mas eu entendo que a gente vota naquele que parece mais com a gente, naquele que a gente mais quer, né, que ele me ajude o meu comércio, ajude o meu bairro. Eu entendo isso. Mas às vezes, como disse o Felipe, aquele candidato tem essa ideia, mas o grupo político dele não. Então, será que eu voto em outro? Né? Será que eu daria um voto altruísta assim? Seria interessante a gente ver. Seria interessante a gente ver. Eu hoje, por exemplo, particularmente, eu não tenho nenhum candidato que pense... Eu vou precisar, dentre esses mais de 100, eu não consigo enxergar um candidato que se alinhe àquilo que eu preciso, como empreendedor, como sócio fundador de uma startup. Que é o que eu faço. Então, eu vou precisar escolher alguém porque a maioria nunca nem ouviu falar no termo, mas será que a gente está preparado para... Não, tudo bem, eu sou um comerciante, mas eu não quero alguém que vá me ajudar, eu quero alguém que vá ajudar os mais pobres. Será que a gente está preparado para viver um voto assim? Eu não sei, eu acho até essa coisa dos deputados aqui na cidade, eu acho que essa eu sempre achei, desde que eu vim para cá, achava um absurdo. É aquele que vai trazer mais dinheiro, vai trazer mais recursos. Mas e se eu não estou alinhado ideologicamente com essa pessoa, que eu digo assim, se ele vai trazer só recurso para cá, mas será que ele realmente está preocupado com a cidade? Então, eu acho que começa aí até, né? Eu acho que você não pode escolher, eu vou escolher você vai votar num deputado, eu vou votar no deputado que vai trazer mais dinheiro para cá, será que essa é a melhor escolha? Então, já é daí, né? Eu acho que já começa aí, né? Que você... Dificilmente, agora, quando você pensa num eleitor que tem maiores necessidades financeiras, de uma classe mais baixa, que tem necessidades básicas, que não tem saúde, que precisa... É difícil você pensar que ele vai pensar no coletivo, né? Esse não vai pensar no coletivo, é muito difícil ele pensar no coletivo, ele realmente tem necessidades ali básicas, né? Que principalmente na área da saúde. Então, acho que aí eu acho que já é um passo à frente ainda do que a gente está discutindo. A gente tem que começar ali, é um passo à frente. Vou pensar no meu bairro. Eu acho que, por exemplo, se Serra Negra tivesse mais associações de bairro, cada bairro tivesse um representante, um líder, uma liderança, você começaria a despertar esse tipo de consciência. Vamos pensar no bairro, vamos pensar no melhor aqui, no conceito, né, no que é para a gente aqui. Você ia pensar, então, talvez que precisasse a cidade começar a se organizar pelos bairros, né? Que aí você vai conseguir ter uma discussão que você vai, participação popular, porque sem as associações de bairro, você tem um representante do seu bairro, como é que você vai se representar na Câmara, como é que você vai se representar na prefeitura, né? Ali no executivo? Eu acho que talvez, né? Discussões têm que ser feitas na época da campanha eleitoral, né?
O que você está falando, eu acho que resume mais ou menos o que eu penso, assim, né? Falta povo nessa campanha, né? Falta isso, entendeu? Povo, falta povo. É tudo, fala, muda, não sei o quê, faz isso, faz aquilo, mas e o povo? E o povo? Cadê o povo dessa campanha? Cadê E o as povo coisas? some depois dos 4 anos, né? O povo se esconde durante 4 anos também. Pois é. O vereador, né? A gente fala assim, mas como eu vou votar nessa pessoa? Que acho que o Felipe falou, ou foi, não sei, ou foi que falou assim, então, essas pessoas, de repente, resolveram ser vereadores, né? O vereador, ele teria que ser uma construção, o político é uma construção. Ele é uma construção política. Então, se você não... Se tem uns que começam, que vão na escola, né, nos centros acadêmicos, numa cidade como Serra Negra, a formação política tem que ser nos bairros, né? Fazendo com que a população discuta, se reúna para discutir, né? E que aqui não tem. Então, acho assim, você não tem ninguém com formação política, né? Que vai disputar uma cadeira na Câmara com uma formação, uma vivência política anterior. Que não precisa ser político, né? O político da associação, o político do, né? Que, assim... Da base. Da base. Pensar nisso, volta ao ponto que eu quis chamar a atenção do quanto essa questão estática da nossa sociedade não propõe e não faz também com que possa haver mudança. Porque você citou algo fundamental que é até mesmo constitucional. Se você pensar no papel do vereador, se você, né, se as pessoas pudessem ter a oportunidade, né, de ler a Constituição e o que se propõe, né, principalmente nas cidades menores, o vereador, ele é uma construção coletiva. E o que se percebe, e aí é um problema grave em Serra Negra, mas não só em Serra Negra, o que se percebe é que passou-se os anos pós-88 e a figura do vereador, ela inverteu. O que ocorre? A sociedade espera que um indivíduo possa resolver os seus problemas de uma forma geral. Como isso não é possível? Porque não é o projeto constitucional para isso, se transformou no quê? Cada vereador defende uma parcela da sociedade. Não é isso, não é isso. Né? O vereador deveria ser uma construção social, como associações, sim, de bairro, tá? Associações de cultura, associações de esporte, associações de lazer, que não preciso nem falar. Sim, muitas pessoas de Serra Negra, lógico, se interessam muito e lutam muito por isso, mas ainda falta uma consciência geral dessas associações, porque Serra Negra é o espelho máximo dessa inversão. O vereador, ele vai até a sociedade quando deveria ser ao contrário. Essa sociedade deveria construir esse vereador. Exatamente. Ocorre isso, algo mais constrói. Numa cidade onde ocorre essa inversão, e repito, não é só Serra Negra, uma cidade onde ocorre essa inversão, tem um problema mais grave aqui, que é a falta de projeto político. Então, esse vereador, ele não vai ter ideias políticas de defender, porque não há um projeto realmente definido do que nós queremos para a cidade, então ele vai se apoiar onde? Né? O que ele vai defender? Né? Então, não tem. Há uma ausência de projeto político aqui. Por essa ausência, eu vou defender... Desculpa? O máximo são ações pontuais. Eu preciso de uma lombada na minha rua. Aí o povo se aproxima do vereador, né? Mas no máximo. É isso. E aí vem o que você falou muito bem, que se coloca. Esse altruísmo, ele aconteceria se essa própria sociedade entendesse o seguinte: olha, em certos momentos, nós precisamos de tais coisas. Quem é o mais preparado para nos representar? Exatamente. É a construção da liderança, né? A construção da liderança. Você constrói a sua liderança. Exatamente. O problema que se coloca, aí vem o que me perguntaram já também numa aula, até muito interessante. Falaram, mas por que se deixa ter tantos vereadores? O problema não é deixar ter tantos vereadores. O problema é achar que 100 e poucos vereadores
pode ir até você e propor ideias novas. Não vai acontecer, porque não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. O objetivo é o contrário. O objetivo é que encaixem no que a sociedade está precisando para o momento. Mas não se tem isso. E aí, como não se tem projeto, acaba acontecendo o quê? O que o Ibrahim falou. Bom, eu voto em você, já que eu não sei mesmo que há de se defender, eu voto em você porque você vai me ajudar a construir minha casa. Com um tijolo, ou vai me adiantar uma vaga, uma consulta. É isso. Porque se entende que vereador é isso. Então, ou vai arrumar o centro, né, da cidade onde tem a minha loja. É verdade. Isso é não só de liderança, mas de consciência política, né? Porque a população, ela só cria consciência política quando ela participa efetivamente das ações, né? Quando ela tem que reivindicar e ela junto, lá no seu bairro, ela consegue um posto de saúde para a população. Quando ela consegue uma melhoria na escola, quando ela participa... Aliás, as escolas, eu acho um pouco isso. Eu acho que precisaria, as escolas municipais aqui, as mães, participarem mais ativamente, né? Com esse grupo da merenda, eu acho isso ótimo. Esse grupo que surgiu ali, eu acho que ali é um começo muito importante. E dali pode surgir uma liderança. Eu acredito muito ali. Quer dizer, daqui a uns anos, você pode ter uma vereadora ali, entendeu? Porque eu acho que elas estão construindo coisas juntas. Então, eu acho que aí sim a cidade começa a mudar. Porque elas começam. Esse é o problema da democracia representativa, né? Eu votei, eu estou te pagando, agora você tem que fazer o seu trabalho. E não é assim, né? Democracia, república, não é isso. É eu estar todo dia ali cobrando, cara. Eu acho que isso aí é essencial, essa construção. E eu acho assim, esse debate que a gente está fazendo aqui, até o objetivo também é esse, né? Que a gente consiga começar a mexer nessas questões e começar a levar para a população essa ideia de que não vai mudar sem a consciência política. Não adianta você mudar, você trocar um novo gestor. Que gestor? Que me adianta um gestor? O Dória está aí para mostrar que gestor é uma palavra muito bonita, mas que ela não se encaixa ela não resolve o problema de saúde, não resolve o problema da educação, ela não resolve. O que resolve é a consciência política, que, na minha opinião, foi muito prejudicada pela demonização da política dos últimos anos. Então, demonização da política e destruição de muitos instrumentos de participação popular, dos sindicatos, por exemplo, né? Você destruiu isso, você está destruindo os canais que fazem com que a gente construa liderança de fato, que tem um compromisso com a base, né? Esses vereadores que aparecem de última hora, que compromisso eles têm com a base? Eles nem conhecem as pessoas, eles simplesmente vão ter essa relação de toma lá da cá, porque eu não conheço aquela pessoa, eu não trabalhei com ela junto, eu não fiz um projeto com ela junto, eu não desenvolvi um projeto social com ela junto, né? Então, Salete, a gente sabe, né? Todo mundo que conhece um pouco da vida política sabe que esses candidatos a vereador aí, a grande parte deles estão lá simplesmente para preencher cota, entendeu? Para dar número. É só isso daí. Infelizmente é assim. Principalmente mulheres. Infelizmente, a gente sabe que esse ano tinha uma cota, você tem um fundo eleitoral, sim, claro. Com um ouro posto atrás do fundo eleitoral. Você não ia receber. Entrou assim, coloca fulano aqui, porque, aliás, na Câmara teve uma discussão dessa, que um candidato, de dois, eu não vou citar o nome dele, mas brigando porque você roubou a minha candidata. No meu partido. Como assim? Não, você foi lá e falou para ela que se ela saísse, você fez chantagem, o seu partido fez chantagem. O que é isso? Quer dizer, e essa mulher? O que ela pensa, assim, qual é o projeto político que essa pessoa tem? Não, evidentemente que houve alguma oferta, alguma coisa, alguma vantagem, alguma conversa ali, para ela sair candidata, né? Lógico, né? A gente sabe disso, pô. Não vamos ser hipócritas ao ponto de achar que essas coisas não existem. Elas existem muito. Como existe compra de voto, a gente sabe, tem relatos aí de vereador que comprou voto, pagou tanto. Eu paguei
R$100 para o seu voto e agora você vem aqui ficar pedindo coisa para mim, assim, publicamente, fala essas coisas, quer dizer, a gente sabe disso, não vamos tentar achar que a política aqui é só uma coisa... existe, isso daí é muito, muito comum. E isso é que joga a política na lama, né? Porque as pessoas sabem como é que é, elas contam um ponto, vão aumentando um ponto, e no fundo eles tornam-se todos iguais, né? Os bons políticos são tragados por essa gente aí, né? Por essa escória, né? Vamos dizer isso aí, vamos dar um nome, né? Que é mesmo, o nome é uma escória, né? Pô? Agora, para resumir, nós estamos aqui já 75 minutos, né? Vamos, é muito tempo. Falamos de bastante coisa, né? Tá bom, eu acho que... Tá ótimo, né? É necessário a gente fazer mais esses debates, assim, porque né, a cidade, eu acho assim, eu nunca participei de um debate dessa forma aqui na cidade. Nunca fui convidada para isso. E acho que a gente pode começar a fazer isso, né? Não sei, a gente poderia até repetir isso aí. Não tem outra saída, entendeu? Porque eu até acredito, olha, não sei se eu estou sendo ingênua, mas mesmo entre esses candidatos que estão aí, que são da oposição, talvez haja aqueles que também, sei lá, que queiram mudar de fato, mas que claro que tem, claro que tem. Acabei de falar, tem bons políticos. Não demonizar essas pessoas e dizer, olha, são todos os mau caráteres que querem simplesmente se dar bem na vida. Não, talvez eles não conheçam. Tem muita gente boa por aí, claro que tem. Eles não conhecem, eles não sabem que é possível fazer uma política de fato representativa. Não que fica mantendo só privilégios, né? Eu acho isso. Importante um debate como esse na rede social, Salete, justamente para a gente conseguir levantar algumas lideranças, como você falou. Tanta gente que está ouvindo falou, não vai dar tempo de participar dessa eleição. Amigo, não vai mesmo. Mas a eleição de 2024 começou ontem, então você já está um dia atrasado. Então, se você... pretende um dia se candidatar, ou não, mas você quer votar melhor, quer participar melhor, a gente espera aí que esse debate tenha te ajudado um pouco a levantar lideranças aí por toda a Serra Negra. As mudanças, elas levam muito tempo. Para destruir, a gente viu que a gente destrói tudo em 3 anos, entendeu? Você faz um desmonte. Mas para construir, é muito tempo. É uma coisa assim que você leva muitos anos, você vai discutindo, né? É trabalho de formiga e de conscientização, acho que é isso. Só queria complementar o que o Ibrahim falou, né? Na minha concepção, o trabalho político ele não se esgota na eleição. A eleição é um processo, é uma parte de um processo que é longo. E como ele falou, é uma mensagem que você tem aqui, a gente tem de dar para as pessoas. Falar, gente, eleição ela tem de 2 em 2 anos aí, vai ter, enfim, vamos fazer, mas o trabalho importante não é a eleição, o trabalho importante é o que nós fazemos no dia a dia. Esse é o trabalho importante, sabe? É a gente conversar com as pessoas e fazer elas entenderem que política é a arte mais importante, é o ofício mais importante que existe. Não existe nada no mundo, nada avançou e nada vai avançar sem a política, pô. Para com essa história de achar que política é tudo corrupto, tudo ladrão, que eu não faço política, que eu não sou isso. Faz sim, senhor, pô, faz sim, senhor. O que você está falando isso daí já é um ato político, entendeu? E você tem nós todos temos muita responsabilidade no país, na cidade, que nós estamos vivendo e que nós vamos viver, vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. Pô. É isso que as pessoas precisam entender. Sabe? A eleição passa, nós ficamos, a política fica. E o voto, apesar de ser uma parte importante, é só a última parte de todo o processo político. Claro, é uma parte fundamental, é importante, mas é a última parte, é a ponta. Toda a base é muito maior, gera um trabalho muito maior. Acordar cedo, ir no domingo, apertar 2 botõezinhos ali e tchau, essa é a parte mais fácil. Essa beleza, né? A mais difícil é todo o processo anterior, de anos e anos de estudo, de prática, de conversa, de construção, de consciência mesmo. E só acrescentando isso aí da eleição, que é o seguinte, perder a eleição também é importante, porque se você estiver na oposição e fizer uma boa oposição, você vai contribuir muito. E a gente, acho que no Brasil, de forma geral, a gente nunca teve uma boa oposição. Né? O mesmo governo PT, durante todo o ano os anos que o PT ficou lá, ele não teve uma oposição
eficiente. Nunca teve. Então, eu acho que aqui na cidade também você tem que ter uma posição eficiente. Não, assim, perdi a eleição, vou embora. Se perder a eleição, você tem que ficar aqui. Ficar aqui e fazer a sua oposição. Né? Eu acho aí que a oposição, sim é que você trabalha. Né? Uma coisa assim que a gente vê, né, os políticos de eleição, né, pô, esse para mim não são políticos, né, não são esses caras que aparecem de 4 em 4 anos aí e falam aí, tal, o fulano, pô, mas onde estava esse fulano, pô? O que ele fez durante esses 3 anos? Sumiu, pô, agora ele aparece aqui, sabe? Essas coisas eu vejo, eu fico meio pé da vida com isso daí, pô. E confunde muito as pessoas, né, porque as pessoas ficam achando que isso daí é o político, não é, a gente sabe que não é, né? Enfim. É um papo ótimo, mas a gente vai ter que encerrar, que nós estamos aqui já batendo recorde aqui já. A gente combina numa, né, outros vocês estão... Salete, diga lá, Felipe. Eu queria agradecer e só fechar aqui rapidamente. Eu acho que esse debate é muito importante, porque tudo que a gente falou aqui há apenas um perigo, né, que tem se colocado nos últimos anos, de achar que essa política representativa faz com que o político seja somente o outro. Eu acho que a gente poderia deixar essa mensagem aqui de que a política somos todos nós. E quando a gente pensa na política representativa, a gente precisa pensar que ninguém melhor do que a gente, ninguém melhor do que as pessoas do nosso bairro, ninguém melhor do que as pessoas da nossa realidade, nosso grupo étnico, do nosso grupo de gênero, ninguém melhor do que nós para falar sobre os nossos problemas. E que nós devemos falar. E devemos cobrar das pessoas que querem nos representar que as pessoas possam nos ouvir. Porque muitos gostam só de se candidatar e falar. Poucos gostam de conhecer. Poucos gostam de ouvir. Então, o que falta é esses vereadores, esses prefeitos, irem até a realidade, escutar. Porque quem faz a política não é só quem representa. Tá? Quem representa é quem está vivenciando os problemas. Então, ir aos bairros, ouvir, saber que política se faz na troca. Eu acho que falta muito isso. E claro que a gente precisa isso é um projeto, lógico, a longo prazo, mas precisamos falar. Precisamos saber que nós estamos o tempo inteiro fazendo política. Tá? Eu acho que é isso que falta um pouco. Ouvir mais, conhecer mais e falar menos. É difícil, é complicado. Mas, quem sabe um dia, né? Perfeito, é isso mesmo. É isso aí. Né? Então, agradecer vocês pela participação. Aí, se vocês quiserem, sei lá, fazer alguma consideração final, o Felipe fez a dele, se o Breno quiser falar, eu agradeço. Foi um ótimo debate, gostei muito. Eu agradeço o convite, eu agradeço aqui a presença do Felipe, o convite da Salete, do Mota, agradeço a audiência também, muita gente assistindo, muita gente comentando, foi muito bacana, é importante a gente falar sobre esses assuntos, eu espero que esse assunto seja recorrente, principalmente depois da eleição. Se você é candidato e vencer a eleição, arregace as mangas, trabalhe. Se você é candidato e perder as eleições, arregace as duas mangas e trabalhe. Aí sim é que você começa a trabalhar. Muito, muito grato mesmo pelo convite, muito feliz. Importante a gente falar sobre isso aqui, importante falar lá no Brasil, mas importante a gente falar aqui também. E eu queria só lembrar de uma coisinha que é importante também. Estupro é estupro. E estupro culposo não existe. Muito bem. Senhoras e senhores, boa noite. Obrigado. Boa noite a todos e fiquem com Deus. Boa noite, Taim. Boa noite, Felipe. Obrigado. Tchau. Tchauzinho, Salete. Até mais, gente. Tchau. Tchau, obrigado. Até a semana que vem, pessoal. Tchau.